Olá, eu venho trazer hoje um assunto muito importante. A gente vai falar de como incluir as crianças abortadas, as natimortas, aquelas que viveram um pouquinho só depois do parto. Esse é um assunto muito delicado, muito importante, que mexe com todo mundo. Inclusive comigo, mexe muito comigo. Eu também tenho meu segundo filho, foi um neném, né, que viveu só um pouquinho dentro de mim. E não só por isso, mas porque é um tema que eu vejo que impacta a vida de muitas pessoas, né? Muita gente traz muitas questões a partir de abortos que aconteceram, né, com a própria pessoa, ou algum irmão que não veio, ou alguma história que a vovó contou, né? São muitos temas. Mas eu acho que o mais importante para trazer aqui inicialmente é que esse é um tema para ser olhado com muito amor e sem julgamento, né? Nós estamos aqui para olhar com amor para essas crianças, para as mães dessas crianças, para os pais, para os irmãos, para todo mundo desse sistema familiar. Não importa que a gente não vai trazer distinção se foi um aborto espontâneo, se foi um aborto provocado, por qual motivo que aquela mãe, aquele pai quis, né, fazer um aborto, ou se aconteceu alguma fatalidade realmente, ou se a mãe caiu, ou tomou um medicamento que não devia, algo que aconteceu ali que resultou no aborto, na morte daquela criança. Então a gente não tá aqui para julgar como que foi, por que foi, qual que é a história, né? Porque a verdade é que ficar na história contando, leva a gente só para um lugar mesmo de culpa, né? A gente vai alimentar uma culpa. E alimentar essa culpa, na verdade, não vai ajudar em nada. Vai até mesmo, né, trazer muitos sintomas para aquela mãe ou para os próximos irmãos que vieram. Isso que a culpa faz. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é sobre a importância de incluir essas crianças. Então a gente está falando aí da ordem do pertencimento. Todo mundo pertence. E essas crianças, por direito, pertencem àquele sistema familiar. Não importa o que digam por aí, não importa se é um segredo da mãe, um segredo da mãe, do pai, um segredo ali que não quer ser revelado. A verdade é que aquela criança pertence ao sistema. E é muito, muito, muito importante que aquela criança seja incluída de volta naquele sistema, incluída no nosso coração, no coração daquela mãe, daquele pai, para também poder ser incluída no coração dos irmãos, principalmente, porque ela simplesmente faz parte, né? E como que a gente pode ficar em paz com esses assuntos? Como é que a gente pode ficar em paz com a perda de um filho? Como que a gente pode ficar em paz com aquela culpa de ter feito um aborto, né? Às vezes chega uma pessoa, eu era muito jovem, eu não sabia o que eu estava fazendo, e aquilo aconteceu, e eu fiz assim, foi porque... E aí vai vir com a história completa, né? Por o que levou àquela ação. Mas a verdade é que, independente
dessa culpa ou da história, os fatos são fatos. Tá. Eu abortei essa criança. Agora vamos ver de outra forma. Eu sou mãe desse filho que não veio, que não pôde nascer. Eu sou mãe, quer dizer, ele veio, né? Não pôde nascer. Eu sou mãe dessa criança que morreu na minha barriga lá no 8º mês e eu tive que fazer um parto de um natimorto. Eu sou mãe desse neném que viveu 2 dias, né? Eu tô falando eu sou mãe, gente, porque a maioria das vezes são as mães que chegam, né? Mas também eu sou pai, eu também sou irmão, e é importante que todo mundo seja incluído. Inclusive, é muito importante que as mães incluam esses pais. Às vezes, esses assuntos ficam na esfera da mulher, a mulher que vive o assunto sozinha, ou vive o luto, ou toma decisão, ou não inclui o pai, né? E o pai também faz parte. E é muito importante que ele seja incluído. Então, a gente tem que reconhecer essas crianças. Reconhecer que ela existe, que ela faz parte desse sistema, que eu sou mãe, os fatos são esses, porque não tem como mudar o passado, não tem como mudar o que já foi. Mas tem como a gente ressignificar e tomar um caminho diferente e escolher para que lado a gente quer ir. E o que a gente quer é trazer paz para o nosso coração, para o nosso sistema, porque quando a gente faz esse trabalho, né, quando a gente vai fazer uma constelação para lidar com esse assunto, para incluir essa criança de volta, a gente não está fazendo só pela gente. A gente está fazendo sim pela gente, para poder trazer paz para o nosso coração, mas a gente também está fazendo pela própria criança que está ali esperando ser incluída, para aquela própria criança que está esperando deixar de ser tratada como um aborto e ser tratada como um filho que não nasceu, né? Um filho que veio, passou um tempinho com a gente. E eu não vou nem falar, por que aconteceu, por que foi um aborto, qual que foi, vamos falar assim, o propósito disso ter acontecido. Eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje, mas essa criança tá ali esperando ser reconhecida, ser vista, ser incluída naquele sistema, porque ela também precisa estar em paz. Ela também precisa estar ali no coração dela, e ela precisa do lugar dela naquela família. E quando essa criança passa a ter um lugar dela, que é dela por direito naquele sistema familiar, tudo muda. Especialmente para os filhos que vieram depois e puderam nascer e estão crescendo. Por quê? Imagina, eu era a primeira e mais velha. Na hora que aquele neném que vinha antes de mim foi incluído, eu passo a ser a segunda. Eu chego no meu lugar. Ou numa família que veio mais velho, depois um neném que partiu, e o próximo. O próximo é o terceiro, ele não é o segundo. Que é o meu caso aqui. Eu tenho a Malu, que é mais velha, tenho o Ben, que é o neném que eu perdi, e tem a Bebel, que veio depois. Então a Bebel é a terceira. E quando eu consigo incluir esse segundo no meu coração, a Bebel pode ser a terceira. E assim é com todo mundo. Então, quando a gente está fora do nosso lugar no sistema familiar, fica pesado, né? Fica pesado. Quando eu consigo assumir o meu lugar, aí sim, eu tô no meu lugar. É mais gostoso. E fora isso,
não é só uma questão de estar no meu lugar de terceiro, tá no meu lugar de segundo, de quarto, de quinto, né? Quantos forem aí os abortos que aconteceram, os nenéns que, né, que não nasceram, ou os que ficaram um pouquinho. Mas existe um vínculo muito forte, tanto das crianças, né, as crianças nascidas com os pais, com a mãe, quanto com aquele que não pôde seguir a vida. O vínculo é muito forte. Imagina que por mais que eu possa não contar para aquele filho que nasceu depois, ele passou por aquele mesmo útero. E a gente sabe cada dia mais, né? Graças a Deus a ciência vem trazendo muitas informações também, que as células têm memória. Então, na hora que eu chego ali numa casinha quentinha da minha mãe, naquele útero, eu sei que alguém já passou por lá. Ou mais ainda, se for um gêmeo, imagina, um gêmeo que um partiu e o outro ficou. Ele sabe que tinha outro ali. Pode ele até não saber ali num nível consciente, se a mãe não contou e tal. Mas no nível inconsciente ele sabe, porque as células têm memória. Fora esse vínculo do útero, né? As crianças, elas têm a tendência de querer sempre salvar os pais, de querer fazer tudo que puderem por aqueles pais. Então, como se fosse assim, quando a mãe fica na culpa, que, se tivesse sido diferente, se eu não tivesse tomado aquele remédio, se eu não tivesse caído, se eu não tivesse bebido, enfim, inúmeras coisas. Quando a mãe fica na culpa, o que aquele filho vai querer fazer por ela? Ele vai assumir parte daquela culpa para ele, para aliviar para aquela mãe, que é o que acontece. Então, quando eu decido sair da culpa e olhar para isso, eu libero para aquele filho que ele possa sair da culpa também e ficar leve, e ficar só com o que é dele, e poder viver a vida plena dele. Então, ele tem um vínculo com a mãe e tem um vínculo com o neném, né, o irmãozinho. Então, às vezes, por exemplo, isso é um assunto, né, primeiro que sempre foi tratado com muito tabu. Então, tudo que a gente exclui, tudo que a gente esconde, de alguma forma isso vem à tona e vai se manifestar de outra forma, ainda que seja numa próxima geração, né, que é isso que a gente vê nas constelações, isso acontece muito. Então, aquele neném, aquele irmão, né, tá nascido lá e tá vivendo, ele vai querer assumir a culpa pra mãe, e quando aquele irmão não é visto, não é reconhecido, não é incluído naquele sistema, esse próximo, o que ele vai fazer? Inconscientemente, porque o vínculo é muito forte, ele vai querer olhar para aquele irmão e muitas vezes seguir o mesmo destino daquele irmão. Então, às vezes a gente vê até mesmo os adultos, né, ou pode ser criança, mas enfim, independente da idade, lá com uma depressão profunda, e quando a gente vai ver, aquela pessoa tá olhando para quem? Para aquele irmão que não foi visto, né? Ele tá querendo seguir o mesmo caminho daquele irmão que morreu. Ou uma pessoa, por exemplo, que dá PT um atrás do outro nos carros, ou tá sempre, sabe, assim, tá ali querendo, beirando a morte, toda hora olhando pra morte, porque tá querendo honrar aquele irmão que não veio. Tá querendo honrar. Agora, quando a gente inclui esse irmãozinho, a gente também vai honrá-lo, mas é de uma outra maneira. É honrá-lo olhando para a vida, honrá-lo vivendo uma vida com sentido, com propósito, querendo fazer daquela vida uma vida extraordinária, com muita gratidão. É poder, em vez de olhar para aquele irmão que não é visto e querer seguir o destino dele, eu deixo o seu destino com você. Eu sinto muito que foi como foi, e eu prometo que eu vou fazer um pouquinho do que eu fizer vai ser por você também.
mas para te homenagear. Quando a gente não inclui, o fazer pelo irmão é pesado e não é tão legal. Não é fazer na alegria, na vivência, na coisa. Às vezes a gente vê, por exemplo, alguém honrando um irmão comendo para 2. Né? Tem 1 milhão de motivos, né, e causas e afins para chegar numa obesidade, tá? Mas isso é um assunto. Eu tô comendo por mim e por outra pessoa ali tão importante que eu tô vinculada, e pode ser um irmão, pode até ser outra pessoa, isso é um assunto para outro vídeo. Mas aquele irmão, de alguma forma, vai querer honrar aquele que não veio. E é bom que seja de uma forma leve e boa e alegre, porque aquele foi incluído. E quando a gente, todo mundo naquela família pode pertencer, não é magia, mas é mágico, porque fica bom para todo mundo. Então tá, então como que eu faço para incluir? Como que eu faço para sair da culpa? Como que eu faço para fazer esse movimento e ficar leve? Então a coisa mais poderosa que pode existir só eu olhar verdadeiramente para aquela criança, aquela que não pôde nascer, aquela que veio só um pouquinho, olhar para ela e falar: eu vejo você, você faz parte. Eu sinto muito que as coisas aconteceram como foi. Se eu pudesse, eu fazia diferente. Eu sinto muito. Mas agora eu tô aqui, eu vejo você. E aí a gente pode, quando aquela criança é vista, quando eu faço esse movimento de reconciliação, aquela criança sai da historinha, sai da culpa, do terror, e ela vem pro meu coração, ela é incluída. De verdade, verdadeiramente. Tem gente que faz 1 milhão de vivências. E às vezes a pessoa fica só na história. Ela conta a história para todo mundo. Mas o meu convite aqui é de você pegar, olhar para essa criança e contar essa história para ela. Olhar no olho e contar. Olha, eu tinha tantos anos, foi assim, foi muito sofrido, foi muito doído, eu tomei essa decisão. E contar essa história ali para aquela criança, mas é assim, é a última vez que você está contando. Porque o que importa é você olhar para aquela criança e falar: eu vejo você, você faz parte. Você é meu primeiro filho, você é meu segundo filho, você é meu terceiro filho. Sabe o que é mais incrível? Por exemplo, quando a gente tem uma família que é um filho único, que tem assim outros irmãos que vieram antes, por exemplo, principalmente os que quando vieram antes, né? Imagina ali para aquela criança fica pesado. Quando a gente inclui esses irmãos, aquele que vive, vem aquela sensação de: nossa, que família grande. E pra gente também é assim, porque a gente fica em paz e aquele filho, aquele aborto que a gente falava: eu tive um aborto. Não, eu tive um filho, né? Antes da Isabel eu tive um neném. Ele ficou só um pouquinho. Quando eu faço isso, esse filho que estava na morte, a gente percebe que ele é vivo, ele vem para a vida. Ele vem para a vida porque ele vem para o lugar dele de direito de pertencer àquele sistema familiar. E assim os irmãos sentem a mesma coisa, porque eles fazem parte ali de um plural, sabe?
ainda que aqueles nenéns não estejam mais aqui. Então, de fato, o movimento é esse de, primeiro, olhar para os fatos. O que aconteceu? Foi como foi? Tem como mudar? Não. Mas olhar com muito amor e sem julgamento. É concordar que não tem como mudar, né? O destino foi aquele ali, o destino daquela criança foi aquela, independente de como foi. E aí eu vejo os fatos, falo, o que eu vou fazer com isso? E aí eu vou incluir essa criança. O que mais que eu posso fazer para incluir e realmente trazer, né, essa criança para dentro do nosso coração? Uma das coisas são rituais. Pode ser acender uma vela, fazer uma oração, ter essa conversa. Pode. Pode ser fazer isso junto com o terapeuta? Ali e tal? Pode. O que é muito poderoso, independente da sua religião? Dar um nome para essa criança e mandar rezar uma missa para essa criança. Quando você manda, a missa tá pronta, é um ritual pronto, poderoso. Ali na intenção da alma daquela criança, traz uma paz imensa pra gente fazer isso. Você pode escolher o jeito que você vai fazer. Agora, dar um nome é muito importante. Para a criança, acho que também é importante para ela, mas principalmente para os pais, para os irmãos. Porque assim é como se a gente, assim, não materializou mesmo. Existe aquela pessoa, ele faz parte, ele é mais um. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, quem é adepto às tatuagens, faz tatuagem, né? Tipo assim, tá lembrando que tem mais um ali, né? Mas, por exemplo, eu vou colher flores. Aí, propositalmente, com a intenção, porque quando a gente coloca intenção é muito, muito forte, com tudo na vida. Eu vou e pego cinco flores. Eu, meu marido, a primeira, o segundo, o terceiro. Eu não preciso ficar falando, não preciso ficar anunciando, não. Mas ali eu fiz ali na intenção. E aí mais uma vez eu trago ali a presença. É eu olhar para o terceiro, olhar para Isabel e saber que ela é terceira. Ela é uma gaminha, ela é uma terceira. Eu tenho a alfa, veio o beta, agora ela é a gama. É eu saber isso, eu tratar dessa forma. Essa é uma coisa que é natural, né? E isso é muito bom. Então, assim, a gente pode incluir. O que mais que é importante para quem não vivenciou é fazer um luto por essa perda. Tem gente que não se permite viver um luto. Tem gente que por alguma crença, ou alguma coisa, ou um segredo, não se permitiu viver um luto daquela criança. É importante que isso aconteça, porque a gente precisa apaziguar o nosso coração. Há quanto tempo de luto? Até você ficar em paz, né? Com cada um é diferente. Mas se você fizer esse movimento de olhar para a criança, de vê-la, de conversar, de dizer eu sinto muito que foi assim. E eu falo sinto muito para você, a criança, e sinto muito para mim também. Aí você vai vivenciar esse luto e aí você pode se conectar com essa força, com esse lugar, de falar, tá aqui, tá em paz. Então, quando a gente inclui, a gente pode incluir, deixar ir, né? E trazer essa harmonia para a família como um todo, para esse sistema, né? Muitas pessoas, lembrando aqui, que estava conversando esses dias com uma pessoa, que assim, ela já teve um aborto, a irmã teve aborto, e
quando a gente vê essas repetições acontecendo, tem algo aí que precisa ser visto, né? Tem aí, quem que essas crianças aí estão, por que isso está se repetindo, né? Aonde que isso começou? E uma outra coisa importante é, imagina-se nessa questão dos irmãos, né, que eu queria comentar. Imagina assim, existiu um aborto, que pode ter sido o primeiro, depois veio o segundo filho que nasceu e veio o terceiro. Mas igual no meu caso aqui. Vamos supor que eu fosse uma pessoa super planejada, que minha vida toda eu planejei que ia ter 2 filhos. Né? Não é o caso, não. Aquele terceiro pode ter o peso de se meu irmão tivesse nascido, a minha mãe não tinha emitido. Eu só existo porque o outro morreu. Olha o tamanho do peso disso. Isso é muito forte. Né? Então, olha o tamanho da importância de olhar com amor para isso, pro que não veio e para esse que está em sofrimento, que está vinculado à dor da mãe, à dor do irmão, à culpa da mãe. Então, quando a gente faz isso, a gente libera para esses. Muito. Né? Então, é muito importante. Bom, eu acho que no mais é isso. Eu queria trazer esse assunto de forma que fosse bem amorosa, que fosse uma conversa. Então, eu queria encorajar todo mundo que está assistindo. Se tiver alguém que você acha que deveria assistir esse vídeo, encaminha para essa pessoa, porque é muito importante que a gente se apazigue, né? A gente traga paz para o nosso coração, a gente inclua esses nenéns com o nosso coração. E a partir de hoje, eu não quero ninguém falando, eu tive um aborto, não, eu tive um neném. Um neném que ficou só um pouquinho. A gente não precisa ficar falando, mas é tratar, são as várias formas que a gente vai incluindo e que com o passar do tempo é natural e a gente traz leveza para o nosso coração e para todo mundo, né, na nossa família, no nosso sistema, tá bom? Um beijo.